Bien. Olá, muito buenas noches a todos. E sim, hoje eu começo a saudação aqui em espanhol, porque nós estamos aqui dividindo a nossa tela com 4 pessoas maravilhosas. Sim, eu me incluo entre uma dessas pessoas maravilhosas, porque a gente, afinal de contas, paga muito preço para estar aqui. É uma alegria para nós do Clube da Aprendizagem receber todos e todas vocês nessa live tão importante e que eu acredito é um marco que nós estamos iniciando hoje, um marco no sentido da construção de uma política, de um trabalho colaborativo na área da superdotação envolvendo os países da América Latina. Então, hoje nós temos aqui a Alexandra, maravilhosa, presidente da Associação Gaúcha de Apoio às Altas Habilidades e Superdotação, a Luciana, que é da Fundação, vou traduzir, da Fundação de Altas Habilidades do Chile, e a Laura Diz, que é da Associação de Altas Habilidades da Argentina. Eu vou pedir que cada uma delas se apresente, porque nós combinamos nos bastidores que cada um vai contar um pouquinho a sua história. E ao contar a sua história, a gente vai acabar, cada um de nós nos apresentamos. Eu vou pedir para vocês que estão aqui nos acompanhando, que nos ajudem, porque nós pensamos em remir o tempo. Então, eu não vou traduzir, a não ser que seja necessário, para que a gente possa aprender muito com a Luciana e com a Laura aqui nessa noite. E, claro, a Alexandra, a gente não precisa traduzir, né, Alexandra? Mas eu quero agradecer muito vocês, muitas graças, Luciana, Laura, por estarem aqui conosco, por trabalhar todo o dia e disponer seu tempo precioso para compartilhar, para aprender, para ensinar a respeito de um tema que é tão caro para nós e tão importante também. Muchísimas gracias, sean muy bienvenidas. Esta casa, aunque sea virtual, es su casa. Quédense muy a gusto para hablar, para ser feliz nessa noite e compartilhar todo lo que han aprendido nesse tempo e lo que com segurança nos vai encantar e vai enriquecer nossas vidas. Vou pedir para quem estiver nos acompanhando que, por favor, diga se estão conseguindo entender bem o espanhol, se precisam de tradução. E aí, se eu perceber alguma palavra que seja muito diferente do português, aí eu coloco a tradução dessa palavra no chat. Pode ser combinado assim com quem está nos assistindo aqui? Então, se alguém ainda não me conhece, vou me apresentar, eu sou Michele Cussot, diretora do Clube da Aprendizagem, que é um centro para o desenvolvimento de talentos, da criatividade, através da potencialização das inteligências múltiplas. Eu sou uma pessoa com a condição de superdotada, fui identificada aos 7 anos, aos 10 anos eu sofri um ano de bullying, enterrei a superdotação, esqueci que era superdotada, e aos 35 anos, participando de um congresso onde eu queria aprender a ser uma melhor professora para os meus alunos, eu resgatei a superdotação na minha vida, e desde então a superdotação tem virado a minha missão, tem virado não, já virou a minha missão de vida e ajudar superdotados, superdotadas de toda essa nação, e, agora, e de fora também, acaba sendo um dos meus grandes motivadores. Hoje eu represento aqui não só o Clube da Aprendizagem, mas também o Conselho Brasileiro para a Superdotação, onde atualmente eu sou a segunda tesoureira. Vou passar para ti, Alexandra, te apresentar. Então, buenas, né? Eu sou a Alexandra, sou gaúcha, né? Nasci no Rio Grande do Sul. Atualmente eu resido bem na pontinha do Rio Grande do Sul, aqui no sul do Rio Grande do Sul, né? Estou como presidente da Associação Gaúcha de Apoio às Altas Habilidades e Superdotação, né? Uma instituição que existe há 41 anos no Rio Grande do Sul, que foi desenvolvida, criada por especialistas que hoje nós conhecemos elas como pioneiras, né? Elas são mais conhecidas como pioneiras. Sou pedagoga, neuropsicopedagoga, especialista em altas habilidades e superdotação. Hoje eu faço mestrado no Uruguai, né, em educação para altas habilidades e superdotação. Também
contratada aqui na Universidade Federal do Rio Grande, né, no Núcleo de Estudos e Ações Inclusivas, e sou mãe, né, assim como a Laura disse ali, eu já estou no 2º mandato na associação, com uma equipe técnica bem grande, né, uma equipe técnica muito bacana. A associação vem fazendo alguns trabalhos muito legais, mas acabei caindo nesse mundo da associação, não pelo fato de eu ter me tornado especialista, né, o que me instigou esse mundo da superdotação foi realmente as necessidades que o meu filho trazia, entre 7 e 8 anos, né, foi mais ou menos ali quando eu conheci a Michele também, né? Nós entramos juntas, né, Michele, para a associação. E essas próprias necessidades que meu filho apresentou, então, na época, né? Eu nunca tinha ouvido falar em altas habilidades. E foi um mundo totalmente novo, e nós acabamos fazendo uma imersão, e no momento que eu fiz essa imersão, eu decidi que eu ia lutar, então, por outras famílias, por outras crianças, jovens, adultos com superdotação, para que a gente pudesse quebrar todos esses estigmas, né, e esses mitos que recaem sobre a pessoa superdotada, e para que eles deixem, né, a invisibilidade, para que eles não sofram tanto dentro dos bancos escolares. E a nossa caminhada, então, tem sido árdua, né, Michele, de levar informação, de combater o bullying, de tirar essas pessoas da invisibilidade, de trazer informação, conscientização. Então, é uma luta árdua, ela é diária, né? E é isso aí, Michele, eu acho que resumidamente é isso. Obrigada, Alexandra. Laura, ¿te puedes presentar? Sí, por supuesto. Bueno, soy Laura Diz, presidente de la Asociación Altas Capacidades Argentina y mamá de 2 no tan niños, uno de 21 y uno de 17, ambos diagnosticados con altas capacidades, así que este camino comenzó el año que viene, va a ser 20 años, cuando mi hijo mayor empezó sala de 2, ¿sí? Y ahí empezamos a ver con su papá también un mundo distinto. Uno nunca pretende pensar que su hijo es más que otro, sino que empieza a ver cuando se integra al mundo social que algo sucede, ¿no? Que lo que uno veía dentro de la normalidad empieza a ser totalmente diferente cuando sin ánimo termina comparando cómo puede ser que esto suceda aquí y esto no suceda allá. Entonces empezamos un largo camino hasta que cuando estuve en sala de 5, a los 5 años, recién pudimos acceder al diagnóstico, luego de haber pasado por varios profesionales que no tenían la menor idea y que lanzaban diagnósticos erróneos, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí empezar este largo camino, me empecé a adentrar también más en el tema y empecé también a estudiar. Primero fui psicóloga social y después empecé a interiorizarme en otros temas como estimulación temprana, neuropsicología del aprendizaje. Entonces yo hoy lo que hago es estimulación cognitiva con niños y niñas con altas capacidades y me especialicé en desarrollo de las altas capacidades también, ¿no? El camino es largo, ¿no? Y nos requiere de una actualización constante, así como contaba Alexandra de su camino, ¿no? También y de su labor profesional, nos pide una actualización. ¿Por qué? Porque cada niño suma también a nuestra experiencia profesional, ¿no? Entonces, lo que se intenta, por lo pronto desde la asociación, que somos aproximadamente 50 personas, entre voluntarios, la comisión directiva, el área de salud, el área de comunicación, el área legal, ¿sí? El área de educación, lo que intentamos es abrirle camino a los que vienen detrás y que sea un camino mucho más amable y mucho más amoroso que el que podemos haber pasado nosotros y que está por allá por el pasado. Muchas gracias, Laura. Luciana, qué gusto recibirte, es la primera vez, pero la primera, ¿escuchaste bien? Nunca la última, es solo la primera. Laura fue así, rapidito ya está aquí con nosotros en otro encuentro. Por favor, ¿te puedes presentar para nosotros? Sí, muy feliz y encantada de que esto sea solamente el inicio.
bueno, un poco como contaba Laura, ¿no? Yo tengo 3 hijos, ya no tan niños. La mayor tiene 19 años, la segunda 17 y el más pequeño tiene 13. Y también nos iniciamos justamente, a ver, empezamos a observar conductas muy llamativas en la mayor. Siempre la mayor es la que va llevando como la punta de lanza en la experimentación de todo. Y a pesar que teníamos familiarmente un contexto en el que ciertas cosas eran como bien habituales, en esta niñita se empezaron a manifestar de una manera más llamativa y efectivamente el impacto mayor fue cuando se inició en su escolarización con 3 añitos, y ahí empezaron los problemas. Tiene dificultades para, o sea, todo lo que nunca había presentado, de pronto en este mundo escolarizado empezó a ser que cierto nivel de conflicto o dificultad. Y claro, dimos muchas vueltas por muchos lados, en un lugar donde nadie sabía nada, donde cuando había algún atisbo de mencionar un tema que tenía que ver con su nivel de inteligencia, solo recibíamos advertencias de, bueno, cuidado, que no se vaya a creer que es tan inteligente, no la vayan a sobreestimular, también las sugerencias de esto es un error porque ustedes la van a convertir en no sé qué, bueno, y en ese camino de desorientación fuimos transitando, llegó la segunda parecido y así hasta que eh, la vida afortunadamente nos fue acercando a uno de los pocos espacios que existía en Chile en ese momento, que era el programa Penta, UC, que es uno de los 7 programas de talento que hay en el país. Y más adelante en el tiempo también me encontré con una persona, otra mamá que también había armado un grupito y de ese grupito surgió otra agrupación y de esa agrupación surgió finalmente una fundación en la que hoy somos más de 700 familias y que tenemos el firme propósito de que ojalá nadie vuelva a estar solo, que nadie tenga que ver sufrir a sus hijos y a su familia esto, que podamos disfrutar de todo lo maravilloso que tiene esto también y afrontar las dificultades que también tiene, pero de una manera razonable, acompañados, ¿cierto? Y de cambiar muchas cosas en profundidad en nuestra sociedad, porque ponemos un fuerte énfasis en el trabajo legislativo para conseguir que Chile tenga por fin alguna ley, que es uno de los, yo creo que es el único, pero o prácticamente el único país de Latinoamérica que no tiene legislación sobre altas capacidades. Así que en esas estamos. Uruguay tampoco tiene. Uruguay tenemos una compañera que estudia con nosotros en maestría y ella nos cuenta que no hay nada, que es asombroso, que en realidad ellos están comenzando ahora a pensar en algo para la superdotación en Uruguay, pero nada. Y cuando ella dice nada, pensamos, no, quizá un poquito, no, nada. Definitivamente nada. Assim que nós temos realmente muito que aprender. E como eu dizia para as meninas aqui nos bastidores, o objetivo desta roda de conversa internacional é justamente trocar experiências, compartilhar os movimentos que cada instituição tem feito ao longo da sua história e compartilhar aquilo que tem dado certo. E muita coisa tem dado certo, porque tu não reúne 700 famílias numa fundação se algo não está funcionando, se algo não está realmente dando muito certo, né? Então, a ideia hoje, para quem está nos acompanhando aqui, é começarmos com o Brasil, fazer um sanduíche. A gente vai começar falando da associação, que eu acredito é a mais antiga no Brasil, que é a Associação Gaúcha de Apoio às Altas Habilidades e Superdotação, presidida pela Alexandra no segundo mandato, né, como ela bem disse, e depois conversarmos, então, com as meninas e aí falarmos do Conselho Brasileiro e de alguns avanços que têm acontecido aqui no Brasil. Então, Alexandra, estou te entregando aí. E, chicas, se vocês querem intervenir, fazer perguntas também e participar, é uma rueda de charla. Então, é tudo muito tranquilo, de acordo?
Alexandra, por favor. Então, vamos lá falar um pouquinho, né, sobre essa jornada da associação aqui no Rio Grande do Sul. Primeira coisa que eu queria dizer é que o Brasil, né, é um país muito, muito grande e muito rico nessa linha do pensar, né, das instituições. Então, a gente tem algumas federações, algumas fundações, algumas associações, né, e conselhos municipais, né. Então, é um grande avanço que vem acontecendo. Claro que não é um avanço, digamos, muito rápido, mas muita coisa vem mudando, principalmente com a atuação dos conselhos municipais, né? Então, a gente tem os conselhos municipais, né, de defesa da pessoa com deficiência e altas habilidades em muitos municípios. A Michelle, inclusive, participa no município dela, né? Eu aqui em Rio Grande também, Pelotas também já tem. Então, a gente está vendo esse movimento hoje, né, da superdotação ganhar um pouco mais de voz dentro dos conselhos municipais, né? Historicamente, a superdotação foi trabalhada dentro da Fundação Pestalozzi há muitos anos atrás, né? Pela professora Helena Antipoff, foi uma das primeiras pessoas a ver os superdotados, a ter aquele olhar, né, dentro de uma fundação. A Pestalozzi está a caminho dos 100 anos, né? Em 1929 ela chegou ao Brasil, né? Isso, e a Fundação Pestalozzi do Rio Grande do Sul, que é da cidade de Canoas, está indo para 100 anos, né? Então elas estão com 98, eles estão já rumo aos 100, estão preparando uma festa linda, e quando eu me encontro, então, com a Pestalozzi vem com aquele anseio, novamente, de abraçar a superdotação, de reconectar essa questão, né, desse trabalho, e hoje nós temos uma sala da associação dentro da Fundação Pestalozzi, ali em Canoas, né? Mas, durante esses 41 anos, então, a Associação Gaúcha de Apoio às Altas Habilidades e Superdotação, que não tinha esse nome, enfim, e que passou, né, por um processo histórico, teve inúmeras presidentes ali da linha da pesquisa da superdotação, que fizeram grandes contribuições, né, durante esse trajeto todo, e a quem a gente é extremamente grato pela a sua atuação, enfim, e essas próprias pesquisas. Mas quando eu conheço a Michelle ali naquele ano que nós entramos praticamente todas juntas para a associação, né, nós tivemos uma composição um pouco diferente, né? O que acabou acontecendo, né? A Michelle, não só como pesquisadora, mas também como dona de um instituto de atendimento, como uma pessoa com superdotação, nós fomos criando um grupo de pessoas de família, mães, pais de crianças, né, com superdotação, pesquisadores na área, pessoas com superdotação. Então, o grupo se tornou um grupo que saiu só da linha da pesquisa e passou a ter um olhar muito mais amplo e muito mais atuante em diversas áreas, porque aí a gente pensa no viés da superdotação em várias vertentes, né? Não só na educação... Oi? Não, e é interessante, né, Alexandra, que foi a primeira vez que uma mãe de superdotados, que depois se tornou pesquisadora, mas entrou como presidente, entrei como mãe, né? E hoje, inclusive, nós temos outros 3 vice-presidentes, né? 4, acho que vice-presidentes, que são regionais, porque aí a gente dividiu o Rio Grande do Sul. A gente tem a Roberta, né, Vasconcelos, na região de Santa Maria, que também é mãe, é pesquisadora, é mulher superdotada. Nós temos o José, na região norte, né, lá em Passo Fundo, que está fazendo a avaliação dele e que também é pai e é da área da educação. Nós temos a Tassi, na região da Serra Gaúcha, que também é mãe e que também se tornou especialista. E nós temos a Lúcia, que não é mãe de superdotado, mas é uma mulher superdotada, né, que está ali na Grande Porto Alegre. Então, e mais o nosso conselho técnico também, com pessoas que chegaram atualmente e as próprias pessoas que ajudaram a criar a associação, todos trabalham juntos, né? E nesses últimos anos, então, a gente vem atuando em diversas vertentes com um olhar, claro, muito voltado para a área da educação, que a gente acha e acredita que é uma área ainda muito deficitária, né? Uma área que ainda precisa de suporte,
precisa muito, embora a gente fale muito sobre superdotação hoje em dia, as coisas ainda estão muito difíceis, os números estão muito difíceis de aumentar, né, Michele? Desses números de crianças ali cadastradas ainda, a gente quer muito mais, né? Mas o trabalho ele vem sendo feito, então, e esse olhar hoje da associação aqui no Rio Grande do Sul, ele não está voltado só para a educação, mas a gente pensa muito na área da saúde, na área do lazer e esporte e na área da assistência social, né? Então, a gente começa a abrir aí um olhar muito mais amplo que vai além da educação, né? E aí, pensando nisso, então, nós fomos buscar apoio legislativo, né? Criamos uma frente parlamentar na capital, né? A partir dessa frente parlamentar de defesa dos direitos humanos, né, das pessoas com superdotação, se criou, então, a primeira lei municipal, né, que é da capital, que traz essas questões não só da identificação, mas da obrigatoriedade de atendimento e de suporte a essas crianças dentro da escola, e se o município não tem condição de arcar com esse atendimento, ele tem que encaminhar essas crianças para núcleos de atendimentos, tá? Da rede privada, mas tem que atender essas crianças. Um pouco antes disso, nós tivemos também um grande passo, que foi o desenvolvimento da lei estadual, né? Essa lei já está tramitando na Casa Civil, então é uma lei que vai ser efetivada para os direitos a todo o estado do Rio Grande do Sul, né? Com um olhar voltado para a pessoa com superdotação. Essa vai ser uma grande vitória nossa quando essa lei for efetivada. Foi uma lei... Quantos anos, Alexandra? Quantos anos lutando por essa lei? Faz muitos anos, né? E foi uma parceria da FADERS, que é uma secretaria do governo que trabalha com políticas públicas para pessoas com deficiência e altas habilidades, a própria Secretaria da Educação e a própria GASD, né? Então, todo mundo ajudou a trabalhar em cima dessa lei, e nós estamos, então, buscando agora, né, que o governador, enfim, que essa lei venha a ser assinada ainda esse ano, ou no máximo no ano que vem. E aí, voltando, então, para a questão ali da frente parlamentar, então, se criou a primeira legislação municipal, a do Estado já está caminhando, se criou a primeira municipal, e os outros municípios do Estado também foram efetivando essa proposta de lei. Então, nós temos outros municípios hoje com essa proposta de lei. Fora isso, nós conseguimos efetivar o Agosto Laranja, que é o mês voltado para um trabalho mais efetivo, né? Não que se trabalhe o ano todo, mas o ano todo é um ano de trabalho extenso, mas no Agosto Laranja a gente tem muitas palestras, seminários, bate-papo, live, é muita conversa sobre a superdotação de todas as vertentes, família, educador, político. Então, assim, a gente pega todas as vertentes, né, para trabalhar e levar mais informação de uma forma muito mais efetiva. Por que agosto e por que laranja? Agosto, né, dia 10 de agosto é o Dia Internacional da Superdotação, e aqui, só que nós ganhamos o mês inteiro para trabalhar, né? E o laranja, porque nós fizemos uma pesquisa, e a laranja é a cor que mais representa esse instigar do cérebro, da criatividade, né? Então, o laranja, ele instiga, ele ativa o processo, né, criativo, a linha do pensar, é uma cor alegre, representativa, que onde chega todo mundo vê. Então, nós escolhemos a cor laranja, e hoje a gente trabalha, então, muitos municípios também já efetivaram, e também a proposta já está tramitando no Congresso Estadual nosso aqui, né, para ser aprovada também. E ganhamos um outro presente, que nós estamos trabalhando a todo vapor, e muito provavelmente esse ano, no começo do ano que vem, entra para consulta pública o primeiro plano decenal dos direitos humanos da pessoa com altas habilidades de superdotação. É um plano que vem sendo desenvolvido com ações que o governo do estado terá 10 anos para colocar em prática, né? São ações voltadas que prevê, né, o atendimento em todos os âmbitos, saúde, assistência social, por todas as secretarias do governo, educação, da educação infantil até o ensino superior, né? E está sendo construído por uma equipe muito bonita,
própria associação, né, quanto à sociedade civil, mas Secretaria de Educação, Secretaria de Direitos Humanos, Secretaria de Esportes, Ministério Público, Defensoria Pública, Assembleia Legislativa. Então, uma equipe muito grande vem desenvolvendo esse documento, estudando em cima desse documento, levantando números, e logo, logo esse documento vai entrar para consulta pública, né, para que a gente possa, então, efetivar. Esse documento vai ser o primeiro no Brasil, né? Claro, ele não vai ser perfeito, vão vir outros melhores, né? Mas já é um grande passo para que a gente tenha algo que permeie os direitos da criança, do jovem, do adulto com superdotação aqui no Rio Grande do Sul. E isso para a gente tem sido um grande avanço. A Michele, que vai lá no conselho dela e defende, né? Eu lembro quando a Michele foi lá e se candidatou, assim, acho que do nada lá, uma vaga de conselheira, e hoje nós estamos em vários conselhos também, né, municipais, representando, e nós estamos aqui, nós queremos direitos de fala, e temos grandes parceiros no Rio Grande do Sul, como a própria FADERS, como núcleos de estudos, instituições, colegas. Então, assim, é uma união, né, que não vem medindo esforços para que a gente possa realmente ganhar e conquistar muito mais no Rio Grande do Sul. Michele, peço desculpa se me estendi, tá? Mas a gente te anima falando. Exatamente. Né? E aí a gente fala sem parar, mas vou deixar o tempo das colegas aí. Peço desculpa por ter falado muito. Não, eu acho importante a gente até acrescentar aqui, porque o Agosto Laranja é uma proposta gaúcha. Sim. Mas o Brasil está fazendo Agosto Laranja, né? A gente vê vários estados já colocam no mês de agosto as publicações de pessoal lá do norte, do nordeste, né, do sudeste, todas, tudo laranja, camiseta laranja. Aqui, para vocês terem ideia muito bacana, né, que a gente manda vários ofícios para todos os lugares, né, e a gente vê o estádio do Beira-Rio, né, que é um estádio de um time de futebol muito grande aqui no Rio Grande do Sul, todo iluminado de laranja, né? Então, assim, as próprias instituições vão abraçando essa proposta, e aí tu começa a ver muito lugar iluminado de laranja no dia 10, e essa é uma corrente do bem que vai crescendo, né? E que vai tentando buscar. Então, a pessoa passa na frente do estádio, mas por que ele tá laranja, né? Ah, tá laranja por causa do dia da superdotação. E isso vai instigando as pessoas a saber que lugares existem para atendimento, né? A associação, é bom deixar claro, né, Michele, o nosso estatuto é um estatuto bem antigo, ele não prevê o atendimento para a avaliação, tá? Geralmente as pessoas confundem, nós não fazemos avaliação, nosso estatuto não permite, nós fazemos o acolhimento, nós acolhemos as famílias, conversamos com as famílias, fazemos seminários, workshops, trabalhamos com políticas públicas, fazemos parceria com escolas da rede pública e privada, né, e levamos informação o máximo que a gente pode. E encaminhamos, então, para especialistas, né, da área que tem competência para fazer essas avaliações, né, e que tem responsabilidade quanto a esse olhar, né. Então, mas a associação não faz em si a avaliação, ela faz o atendimento, o acolhimento, os encaminhamentos e as parcerias. E às vezes são os próprios sócios que acabam atendendo gratuitamente, inclusive, exatamente, necessário, né, na avaliação. Obrigada, Alexandra. Tem muita coisa para falar ainda. Foi bem raso aqui, né? Laura, cuéntanos un poco sobre la Asociación de Altas Capacidades. Bueno, primero decir que me encanta el entusiasmo con que Alexandra está contando, la trayectoria, las experiencias desde su lugar. Y por un lado siento que Argentina no está tan lejos, ¿sí? A pesar de que hemos empezado, no todos tenemos antecedentes de la provincia de Jujuy con más de 25 años de trabajo en altas capacidades, ¿sí? Y veo algunas similitudes, ¿no? En lo que cuenta Alexandra. Nosotros sí tenemos una ley, ¿sí? Actual, que es la Ley Nacional de Educación, el artículo 93, que respalda la atención de los alumnos, estudiantes con capacidades y talentos especiales, que por otro lado no es muy conocida porque pareciera, ¿no? Como que se le da más lugar
o más importancia o más atención a aquellos estudiantes, ¿no? Que tienen alguna dificultad, como decía Alexandra, que si bien había allí estudiantes con alguna necesidad conjuntamente con los de altas habilidades, en Argentina suele tener mucho más peso, ¿no? La atención de aquellos que tienen dificultades, olvidando que los estudiantes con alta capacidad no atendidos también tienen muchas dificultades. Ni siquiera tenemos aún números oficiales, no tenemos una cantidad de estudiantes con altas capacidades, aunque se desprende desde el Servicio de Neuropsicología de la Universidad de Córdoba, que tiene un servicio donde evalúan de forma gratuita, ¿sí? Aproximadamente un 15%. Eso nos llevaría alrededor de 1.800.000 estudiantes con altas capacidades que no tenemos ni el 1% detectado y mucho menos atendido. En Argentina hemos incorporado la figura de la precocidad, ¿sí? Como más que nada una mirada preventiva, ¿sí? Las consultas por parte de las familias o derivados por las escuelas empieza a partir de alrededor de los 6, 7, 8 años, cuando los chicos empiezan a mostrar aburrimiento, alguna conducta disruptiva. Las familias no se acercan con alegría a preguntar qué pasa con mi hijo, se acercan angustiados por situaciones problemáticas. La escuela a veces con la mayor de la voluntad no entiende qué es lo que pasa. No tenemos formación docente en el país en altas capacidades, los docentes no tienen esta temática en su formación, en la mayoría, pero tampoco los psicólogos, ni los psicopedagogos, ni los pediatras, ni los neurólogos, ni los psiquiatras pueden verlo esporádicamente, muy por arriba o muy poco, pero no hay una formación específica de que la familia va al pediatra y lo va a poder orientar, o la familia va a la escuela y lo va a poder orientar. Entonces, el trabajo principal de la Asociación Altas Capacidades Argentina es precisamente orientar, capacitar y difundir la temática. Trabajamos con familias, con escuelas, o sea, con profesionales de la educación y también con profesionales de la salud, y damos formación. Tenemos un diplomado, tenemos especializaciones. Y por otro lado, como también nombraba Alexandra, también trabajamos con tomadores de decisiones para poder trabajar en políticas públicas, que si bien tenemos un artículo en la ley, no se lleva a cabo en la práctica, ¿no? Entonces, ante esas falencias, solemos reunirnos con tomadores de decisiones y se ha avanzado mucho, más allá de que en agosto es el Día Internacional, ¿no?, de la Superdotación. Muchas provincias en nuestro país están implementando el 25 de junio como Día Nacional de las Altas Capacidades. ¿Por qué? La asociación se reunió por primera vez de forma pública un 25 de junio. ¿Qué queremos ese día? Concientizar. Se busca que se le dé un lugar a la alta capacidad, a derribar mitos y a empezar a conocer mucho más de qué se trata, ¿sí? Seguimos trabajando en pos de eso. Si miramos hacia atrás, podemos decir que hemos avanzado mucho. Hay muchas escuelas y muchos docentes que están trabajando muy bien. Otros van haciendo lo que van pudiendo y lo que van aprendiendo, pero hoy se habla de alta capacidad cuando si miramos hacia atrás, 5 años hacia atrás, 10, no se hablaba de alta capacidad. Si bien sigue habiendo mucho mito, que se sigue pensando en que el niño, la niña, el adolescente tiene que destacar, que tiene que hacer todo bien, que no puede cometer errores, que tiene que saber muchas cosas. Hoy se sabe que no es así, que necesitan ayuda, que si no se los ayuda pueden terminar en fracaso escolar. Entonces, continuamos trabajando fuertemente en lo que es la capacitación. Les contaba que tenemos un área legal con varios abogados especialistas en niñez, en familia, en derechos del niño, que se toman un tiempo muy importante para asesorar a las familias en los pasos a seguir. Pero no solamente asesoramos a las familias, también asesoramos a las escuelas para que sepan cuáles son sus derechos. Muchas veces los docentes
no avanzan porque no saben si pueden hacerlo, no saben qué es lo que pueden, no saben si es legal o si tienen permitido. Entonces, nos damos cuenta que una cosa son las ganas que tenemos de que suceda, de que se aplique la ley, de que se cumpla, y por otro lado, nos damos cuenta que hay mucho desconocimiento. Entonces, como decimos en la asociación, empezamos de arriba para abajo y de abajo para arriba, porque en algún lado nos vamos a encontrar, ¿no? Por otro lado, seguimos tejiendo redes, como hablaba antes de que empecemos con el programa, ¿no? Así como nos conocemos con Luciana, ¿no? Intentamos seguir tejiendo redes con otros países de Latinoamérica, como ahora nos encontramos con ustedes. ¿Por qué? Así como hay avances en otros países que nos pueden servir a todos, por ejemplo, la asociación creó una guía de orientación docente que es de distribución gratuita y que nos sirve a todos. También tenemos una guía para psicólogos y psicopedagogos. Creamos también un libro con UNICEF, ¿sí? Que salieron 7 libros que hablan de dislexia, de otros tipos de discapacidades de TEA, y se incluyó uno de altas capacidades. Entonces, no podemos decir que no se ha hecho nada o que se ha hecho poco, porque UNICEF pudo poner la mirada conjuntamente con el Ministerio de Educación de la Nación para poder crear un libro de acceso gratuito al que pueden llegar los docentes, pueden llegar las familias, pueden llegar profesionales de la salud, y así es como vamos tejiendo. La verdad que nos damos cuenta que siempre nos falta mucho más por hacer. Luciana se dará cuenta, porque conversábamos el otro día y me decía, ni tiempo de ver a mi marido tengo de todo lo que trabajo, y esto es lo que realmente pasa en esta rueda de querer acompañar y no querer dejar a nadie sin una respuesta, sin una palabra de aliento. La verdad es que llegar a la atención adecuada o a la atención esperada es muy distinto que llegar a la atención posible. Muchas veces las escuelas hacen lo mejor que pueden y eso es muy poco para nuestros chicos, ¿no? Pero se va haciendo mucho, sí, se va haciendo mucho más que antes, ¿sí? Pero también necesitamos un cambio de paradigma, necesitamos un cambio en la mirada de la educación, necesitamos ayornarnos, ¿no? A cómo es la educación hoy en día, la manera que aprenden los niños, niñas y adolescentes, pero también, como les decía al principio, empezar a mirar de manera preventiva. Cuanto antes podamos empezar a mirar a las infancias pequeñas, es cuanto más se va a poder prevenir futuros trastornos. Sabemos que la desatención provoca desgano, aburrimiento, conductas disruptivas, que en algún punto se siguen justificando como que dependen de la alta capacidad. Mi hijo se porta mal porque se aburre, o mi hijo se porta mal porque tiene altas capacidades, ¿no? Entonces, cuando nos quedamos ahí perdidos, ¿no? Es como que no nos quedan cosas para hacer. Entonces, hay mucho para trabajar, poder generar herramientas con familias, con docentes, con psicólogos y psicopedagogos, con profesionales en infancia, para poder acompañar, porque la verdad es que la mayoría de los niños, niñas y adolescentes detectados necesitan acompañamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque son personas que aprenden distinto, piensan distinto y sienten profundamente. E eu gosto de dizer sempre com as pessoas que eu avalio que o superdotado sente mais intensa, mais profundamente e sente diferente. Uhum. E como explicar o que sente? E até nas coisas mais simples, como uma visita ao médico. Esse ano eu tive algumas vezes que ir ao médico, coisa que eu não gosto, né? E aí, uma das vezes, o médico fez uma consulta comigo, eu achei que eu estivesse com algum problema sério, assim, e ele apertou a minha região aqui da barriga, não da barriga, mas na lateral, assim. Aí ele apertou e perguntou, dói? Eu disse, dói. O que tu sentiu? Dói quando eu apertei ou dói quando eu soltei? Aí começa a perguntar o que a gente está sentindo, eu disse, eu não sei, faz de novo. E já tive que pedir, faz de novo, porque é tão difícil explicar isso, e essa complexidade
ela é sim um desafio para nós, tá? Mas também eu acredito que é aquilo que torna tão maravilhoso trabalhar com superdotados, porque não há aburrimento para quem trabalha com superdotados, sempre é uma novidade, sempre é um desafio, e mesmo a gente que já está tempo trabalhando com superdotação, tem algumas pessoas que aparecem, que surgem no nosso caminho, que é como se nós tivéssemos que nos reinventar, que ressignificar as coisas, que voltar para a teoria e olhar para aquela teoria e dizer, meu Deus, mas é isso mesmo. E isso sim, é um desafio, mas é grandioso demais. E torna esse nosso trabalho tão vivo, tão relevante, tão significativo, né? Luciana, cuéntanos un poco de la fundación. Bueno, un poquito complementar lo que conté inicialmente. Se formó primero como una agrupación informal de mamás que se conocieron en un programa de estos que se ofrecían en la Universidad Católica, donde está el Penta UC, pero para niños más pequeños. Y esta necesidad de tener con quién compartir, con quién encontrar dónde leer, de qué se trata esto, fue sumando personas a este grupo. Y en un momento en particular coincidió con el momento que solicitamos aceleración de mi hija mayor, que pasarla de curso, después de haber intentado infinitas estrategias en el colegio que, como explicaba bien Laura, cuando conseguimos que reconocieran que había un tema, llegamos a la parte de ¿y qué es lo que tengo que hacer? Porque aquí no existe ley, no existe normativa, no existe formación profesional ni pedagógica, ni en el ámbito de la salud, ni el acompañamiento de la infancia. Y hicimos el intento, pero la ley en Chile es específica en cuanto a la edad mínima que debe tener un niño para estar en un momento de su escolarización. Puede pasarse por muchos años, puede repetir muchas veces, puede después ponerse al día bajo distintas estrategias, pero no puede ir más rápido. ¿Sí? Eso es lo único que está establecido en la ley. No puede ir más rápido. De todas maneras, hicimos el intento con mi hija mayor y una vez que el ministerio lo negó, bueno, como comentaba, también la vida nos fue reuniendo y 3 mamás decidimos que íbamos a hacer lo posible por modificar esa ley. 3 mamás sin ningún tipo de experiencia ni formación, pero con mucha determinación. Y conseguimos que nos recibiera un senador, conseguimos que las personas que conocíamos que estaban en el medio en el ámbito de las altas capacidades nos asesoraran y se redactó una ley, un proyecto de ley que bueno, llegó solamente a primera etapa y de ahí quedó durmiendo y eso nos hizo poner atención en lo necesario que era tener una conformación institucional más fuerte. Y ahí generamos ya la formalidad y en ese camino se fue sumando gente y más gente. Y es bonito escuchar que nuestros objetivos son tan parecidos a los que llevan adelante otras instituciones, porque en definitiva respondemos a las necesidades de las familias que tienen niños que atender, que no saben a quién acudir, que se sienten muy solos, muy cuestionados, ¿cierto? Yo siempre pongo este ejemplo y digo, es raro que alguien llegue a la fundación y diga, bueno, yo vengo a buscarlos porque tengo un hijo tan brillante que lo único que quiero es saber cómo sacarle más provecho porque es su futuro y no sé qué. En realidad llegan todos diciendo, estoy desesperado, no sé qué hacer ya con mi hijo, estoy muy angustiado, no quiero ir al colegio, ha dejado de comer, ha dejado de dormir, por ejemplo. Hemos recibido consultas de papás que dicen, mi hijo no duerme porque no quiere que llegue el día siguiente, porque no quiere tener que despertar y tener que volver a ir al colegio. Situaciones muy, muy desgarradoras. Y nosotros tenemos el propósito de, tal como dice Laura, formar, visibilizar tanto a las familias como en nuestra sociedad, dar capacitaciones en todo nuestro entorno, en colegios, ayudar a la familia a elegir profesionales que hagan detección, que hay muy poquitos,
Y vaya que es importante caer en manos de gente que sepa lo que está haciendo. Y bueno, en este camino hemos ido encontrando otras instituciones que nos acompañan. En Chile tenemos un equipo de investigadores, de investigadoras en su mayoría, académicas, que además de ser muy buenas en lo que hacen, son personas muy generosas que también nos han prestado su asesoría, su compañía cuando vamos al Congreso a argumentar. Nos dan también su material, que han elaborado unos manuales muy, muy buenos, así como también desde la Asociación Argentina han puesto a disposición su material, que es valiosísimo, y que esperamos que nosotros también estemos en condiciones de poder elaborar pronto. Así que un poco ese es el camino, ¿no? Tratar de ir orientando hacia todos los aspectos de la sociedad que necesitamos que vayan cambiando o que se vayan fortaleciendo. Nuestro foco está puesto en la familia, pero cada vez hay más demanda de otros ámbitos. Nos llaman ahora de universidades que quieren saber sobre el tema, de colegios nos convocan a que demos algunas charlas de sensibilización, que es donde nosotros más apuntamos, porque tal como comentaban las chicas, tú tienes a veces una legislación, pero solo con la legislación tú no avanzas. Tiene que haber una comprensión profunda de cuál es la necesidad. Tiene que haber un docente que se dé cuenta cuál es la importancia de acompañar a ese niño. Y como buenos profesionales, ellos pueden tener la capacidad de desarrollar estrategias, tal vez no desde la obligación y desde la normativa que está elaborada, sino de la propia vocación, ¿cierto? Y la mirada genuina frente a ese niño. Entonces, nosotros abrimos espacio por ahí también, pero de pronto ese docente se encuentra perdido en una normativa que no lo acompaña o que lo limita, ¿cierto? Entonces, no sé si están ahí, chicas, porque están congeladas. Sí, te escuchamos. ¿Aló? Sí, te escuchamos. Tú congelaste la imagen, pero ahora, te escuchamos bien. Ya, ahora las recupero. Es un poquito este camino, ¿no? Doble, como decía la Laura, entrar desde el corazón y también proporcionar las herramientas que necesitan en el entorno para que puedan aplicarlas. Ay, las perdí de nuevo, chicas. No sé si dejar de hablar o seguir hablando porque están... Te escuchamos, Luciana. Puedes seguir. Puedes seguir. No sé si tú nos escuchas. ¿Tú nos escuchas? A ver. Acho que a conexão da Luciana tá complicadinha, né? Eu acho que congelou lá. Voy a detener mi cámara a ver si funciona mejor. Pode ser, pode ser. Pode ser. Escutando a Luciana, a Laura e a Alexandra, porque eu já conheço, né? É um pouco da nossa história aqui, né? Mas veja a importância realmente, né? Dos pequenos passos, dos pequenos começos. Parece que quando a gente vai começar, que é tão árdua a luta, é tão difícil. Olha, caiu a conexão agora da Luciana, mas acredito que ela já volta, né? E as dores, as angústias dessas famílias são tão grandes, e a gente olha e parece tudo uma montanha gigantesca, né? Mas os pequenos começos, olha como eles são relevantes. Eu já quero conhecer o material que foi as apostilas aqui, o material que a Laura contou para a gente, eu já quero conhecer, né? A GASD fez um material também, né? Ó, chegou aqui, a Luciana voltou. A GASD fez um material também. Luciana, lograste regressar, que bem. Perdón. No, tranquila, son las cosas de internet. Tranquila. ¿Quieres continuar lo que estabas hablando? Travou outra vez. Travou de novo. Travou de novo. Mas eu acho importante nesse compartilhar desses pequenos passos. Alexandra, eu queria que tu contasse um pouquinho desse movimento que está acontecendo de criação de associações no Brasil. Sim. Porque isso são pessoas que estão há muito tempo na área e que perceberam também que não podia só ficar dependendo, porque legislação, Laura, nós temos leis, várias.
resoluciones, pareceres, una ley de la educación que incluye los chicos con altas capacidades, pero a la hora de la verdad, en el salón de clase, casi nada sucede. Y bueno, una de las razones, por supuesto, porque los educadores no saben nada de sobredotación. No se estudia eso, no se estudia ni en la carrera de la educación, ni en la carrera de la psicología, de la salud de una forma en general. No se estudia. No es un tema, no es considerado importante, pero todo al contrario, ¿verdad? Sí, lo que sucede, perdón, algo que sucede aquí en Argentina y supongo que debe suceder en muchos países también, si bien está rodeado de mitos, ¿no? Lo que es ser dotado, lo que es ser un talentoso, lo que es ser precoz, que después se le va a pasar con el tiempo, ¿no? Déjenlos crecer, no lo obliguen a estudiar, déjenlos ser niño, ¿no? El mayor inconveniente es el desconocimiento de cómo funciona el cerebro, que acá lo hablábamos al principio, ¿no? Alessandra decía, ¿no? que el cerebro funciona distinto. O sea, acá no estamos queriendo hacer un grupo elitista, ¿no? Así como hay otras personas que tienen otras características y otras necesidades, las personas con altas capacidades tienen un cerebro que no solo biológicamente se desarrolla distinto, que tiene mayor conexión las áreas del cerebro, que trabaja con menor desgaste de combustible, ¿no? Entonces, no funciona igual que el resto. Entonces, cuando quieren ofrecerle lo mismo, no le sirve a una persona que su cerebro le funciona distinto. Es tan simple y tan complejo como eso. Entonces, en un salón de clases de 30 alumnos, se le enseña a todos lo mismo, de la misma manera y en el mismo momento, cuando tenemos 30 cerebros que funcionan distinto, por el motivo que sea. ¿Sí? Tenemos 30 niños, adolescentes con distinto ritmo de aprendizaje. Entonces, si no empezamos por lo pronto a modificar la manera de enseñar, que hay muchas escuelas que ya lo están haciendo, con el DUA, que nos habla del diseño universal de aprendizaje, cuando hablamos de aprendizaje basado en proyectos, cuando hablamos del aula invertida, donde son los estudiantes los que previamente investigan un tema y lo traen al aula y se hace un debate, cada uno presenta lo que sabe. Hay tantas maneras, pero esto también le exige al docente salir de su comodidad, su manera de trabajar después de tantos años. Entonces, es muy fuerte lo que estamos pidiendo, ¿no? No es algo simple. Nosotros porque estamos con las altas capacidades, pero tenemos un montón de otras neurodiversidades, TDAH, TEA, dislexia. Hay un montón de otras neurodiversidades que necesita que se produzca un cambio en el salón. Entonces, tenemos que ir también más allá, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que no se sabe es el cómo acercarle el aprendizaje a un cerebro neurodiverso. Se piensa que hay que darle algo distinto. No. Es cómo se lo doy, no qué le doy, ¿no? O quanto le doy. Porque También. às vezes é só um monte do mesmo. E não é isso, né? E não é isso. Então, Michele, o que tu tinhas perguntado, né? Nós estamos com um movimento, né, aqui no Brasil, de onde estão surgindo associações de pais, amigos e pessoas superdotadas, né? E esse é um movimento que ele está brotando, ele é recente, né? Ele está nascendo dessa necessidade dos próprios pais verem, né, que muitas vezes a mesma política pública que ajuda alguns atrapalha outros, né? Então eu vou dar um exemplo aqui. A nossa LDB, ela não, né, que é a Lei de Diretrizes e Bases, né, ela proíbe que o aluno na educação infantil e até o 2º ano do ensino fundamental ele reprove, né?
Mas quando a gente tem uma criança com superdotação, estudando num desses anos, para essa criança conquistar o direito à aceleração, ela tem que provar que ela tem capacidade para isso. Então, são situações muito ambíguas, né? Enquanto tem um que não precisa se esforçar, porque ele não vai reprovar, mesmo tendo necessidades específicas bem acentuadas, aquele que mostra uma facilidade, ele precisa passar por um processo que muitas vezes é exaustivo emocionalmente, cansativo emocionalmente, e que desgasta não só a criança pela exposição que ela passa, mas a família também, né? Então, isso é algo que fez com que, não só esse, né, mas esse é só um exemplo desses movimentos que vêm acontecendo nos outros estados e associações estão surgindo dessas necessidades, né, de atendimento, do olhar voltado para desenvolvimento de habilidades dessa criança, para que essa criança seja melhor amparada, para que esse estudante tenha, né, as suas capacidades, seus direitos garantidos. Então, a gente fica... E essa questão eu reflito muito por essa questão, né, de que até o segundo ano a criança não pode reprovar, mas a criança com superdotação ela tem que mostrar que ela tem competência, chega a ser uma agressão. É agressivo, né? Porque tu tá tirando o direito dessa criança de evoluir. E ainda quando permitem, fazem uma prova com conteúdo do ano inteiro. Todo do ano ano. Inteiro. E ela tem que provar que sabe tudo aquilo ali. E a gente um já viu, porque a criança ela já tem o parecer na mão, já está dizendo que ela tem superdotação, a lei já garante para ela. E ela, além disso, ela tem que provar que ela detém o conhecimento, que é um desgaste emocional muito grande. Essa criança é exposta, inclusive, a profissionais que não têm conhecimento nenhum sobre a própria condição da criança, né? E eu tenho visto isso de pais procurando associação, trazendo esse relato desse sofrimento, de que a criança tem que provar e a criança... os professores colocam a criança para fazer prova na frente dos colegas, a criança é menor de idade, não compete ao professor questionar a criança na frente dos demais colegas e expor essa criança, né? Então, assim, nós, quanto associação, a gente vem buscando esse diálogo com a escola e fazendo documento por escrito, dizendo, olha, não expõe a criança, converse diretamente com os pais, tudo isso tem que ser colocado em ata. A gente criou uma norma ali, um passo a passo, mesmo sendo contra, né? Mas um passo a passo para que o processo seja menos desgastante. E aí foi onde surgiram, então hoje nós estamos com um grupo de quase 10 associações, estão aparecendo mais, né? E são todos, assim, pais que estão estudando, que estão buscando, né? Alguns, inclusive, de universidades federais, que também são pais, estão se aprofundando no assunto, mas para que a gente possa garantir uma passagem dessas crianças mais digna, né? Dentro das escolas. Porque o que a gente precisa é dignidade. Né? Alexandra, são associações estaduais, municipais? Estaduais. Algumas municipais, mas as municipais, né, que eles vêm primeiro com esse olhar de criar algo no seu município, e aí, a partir do momento que eles começam a entender o funcionamento da nossa associação, da GAGE, né, que é a mais antiga, eles começam a entender que eles precisam desse movimento no estado inteiro. E aí eles começam a dizer, não, vamos começar a se movimentar no nosso estado. Então, a gente tem algumas lá do Norte e Nordeste, nós temos algumas boas aqui no Sul, né? Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Deixa eu ver. Foz agora também tá ali, foi a última que nos procurou, foi de Foz do Iguaçu, mas a gente, então, assim, tem vários núcleos começando a pipocar, né? E se apoiar umas nas outras para se ajudarem. É isso que essa ideia de estarmos todos juntos quanto associações, para que a gente possa realizar trocas, para que a gente possa se apoiar, para que a gente possa criar o diálogo, debater, né, e levar a informação umas apoiando as outras. E é essencial essa troca, que esse compartilhar, como a gente fala em espanhol, ele é essencial para que a gente cresça.
né? Porque Exatamente. a gente vê que, ouvindo a Luciana, ouvindo a Laura, te ouvindo, né? E falando um pouquinho assim do Combrasde, né? O Combrasde o Conselho Brasileiro para a Superdotação, ele é uma organização da sociedade civil, e ele reúne especialistas, pessoas com a condição de superdotação também, e também não faz avaliação, ele tem essa mesma organização estrutural de trazer formação, de lutar pelas políticas públicas, e nós tivemos um avanço nessa gestão, que foi o convite. Desde essa gestão agora, o Combrasde começou a receber convite para estar no Conselho Nacional de Educação, para fazer parte de um GT, que é um grupo de trabalho que pensa as questões da inclusão, e não só a superdotação, mas a inclusão de uma forma geral. E nós avançamos muito em um lado, de ser ouvido, de ser chamado para nós participarmos. Esse ano, Laura e Luciana, nós tivemos em Brasil uma Conferência Nacional de Educação, que definiu, junto com pessoas de todo o Brasil, cada região tinha seus representantes para um evento estatal, del estatal salían representantes para el evento nacional. Y nosotros construimos un plan, también igual que Alexandra habló, aquí en el sur, un plan para los próximos 10 años en la educación. Y en este documento, por primera vez, nosotros tuvimos representación de las altas capacidades, y el documento maestro, que tiene muchísimas páginas, tiene más de 260 veces escritas las palabras altas habilidades, superdotación. O sea, es un hecho. Lo que pasa, bueno, este documento no es lo que se convierte en ley. La ley es la síntesis de la síntesis de la síntesis de la síntesis. Y lamentablemente, la ley que fue aprobada es una gran porquería. No hay otro nombre para eso. Pero no es la ley propiamente dicha lo que va a insuflar o lo que va a promocionar la creación de otras políticas, sino ese documento con más de 200 páginas, con más de 260 veces que habla en altas habilidades, superdotação. É um desafio para nós, e aí entra essa questão. Nós conseguimos, via Combrasde, via Conselho Brasileiro, via AGASD, via outras instituições, nós estamos conseguindo acender um farol para a superdotação no Brasil, no sentido da necessidade das políticas públicas. Mas só a lei não basta, né? A lei, ela é linda. O plano dos 10 anos de educação é lindo. E a prática? Se na prática o que nós vemos é que nós estamos... Eu tenho um irmão que é advogado, e uma vez ele me falou algo sobre o que é direito humano. E ele disse para mim, direito humano é tu tratar os desiguais e atender os desiguais nas suas desigualdades. Não é atendimento igual para todo mundo, porque não serve para nenhum tipo de aluno, nem neurotípico, nem neuroatípico. Atendimento igual não serve. Um plano de aula igual para todo mundo não serve. De jeito nenhum. Já está vencido há muito tempo. E o desafio é esse atendimento mais equitativo, em que olha para as necessidades de cada um. A Alexandra falou um pouco isso, e vai atender dentro daquilo que é a necessidade. Então, talvez um seja correr, e o outro seja voar, o outro seja engatinhar. E estão todos eles dentro da sala de aula, porque eu vi que no Chile é assim, a Argentina, acredito que talvez sim, a Laura pode explicar para nós, mas na legislação nós temos um fator idade, que trava muita coisa. Nós temos, por exemplo, uma parte da legislação que não é para superdotados, fala que uma criança não pode ser acelerada aos 6 anos. Só que tem uma outra parte que é específica de superdotados, que diz que a criança pode terminar em menor tempo, e que ela não precisa, que ela tem que ser atendida de acordo com a sua necessidade. Então, os 6 anos não vale.
mas isso passa por uma interpretação da lei, e aí vai depender do olhar do juiz, e ao depender do olhar do juiz, quem garante o atendimento? Porque ainda existe muito preconceito, muito mito, prejuízos em las altas habilidades, são diversos, e esses preconceitos que existem, eles fazem o quê? Eles impedem que essas crianças tenham direitos humanos. Direitos humanos. Nós não estamos falando de um atendimento mais qualificado e melhor para quem é melhor. Não é isso, a pauta não é considerar os superdotados melhor do que ninguém, porque não existe isso de ninguém melhor do que ninguém. Todos somos diferentes. E uma educação inclusiva é uma educação que vai atender a todos, que vai garantir que todos sejam atendidos nas suas, aspas, como diz o meu irmão, desigualdades. E se nós não fizermos isso, nós vamos estar fingindo que fazemos uma educação de qualidade. Nós estaremos fingindo que atendemos o povo da inclusão e estaremos fingindo que as nossas escolas são inclusivas, porque nem a escola é e nem a sociedade. E isso é terrível. Michele, O que você está querendo falar? Peraí, deixa eu só te dizer uma coisa, né? Que agora tu falando assim, isso me vem muito, né? E o quanto é importante as associações, né? Essa representatividade da família e da pessoa superdotada, né? E é preciso cada vez mais que as associações se tornem fortes e atuantes quanto sociedade civil, né? Porque o que eu vejo hoje, né? No mestrado ali eu tenho a minha linha de pesquisa é a política pública, né? E o que eu tenho visto nas políticas públicas? Mais do mesmo, né? Então, o que me parece? Pessoas que têm uma boa vontade, mas que estão reproduzindo leis que, sem entender a real necessidade do público HSD. Né? Então, a gente tem leis sendo desenvolvidas, muitas vezes, sem esse olhar de fato o que precisa e o que o Estado tem condição de fornecer. É preciso ter essa consciência e esse olhar. Então, por isso que é tão importante que as associações, né, se tornem protagonistas, né, do desenvolver dessas políticas. Porque não é só fazer com que a política funcione. Às vezes ela não é eficiente. Ela não tem como funcionar. Adequada, não é adequada. Né? Exato. Ela não é eficiente porque ela não é adequada para aquele público, né? Então não adianta a gente ficar reproduzindo leis que não vão funcionar na prática. E é por isso que é importante essas associações, porque elas precisam ganhar voz, né? Voz e precisam ser efetivas, porque são pais, são famílias, são pessoas com superdotação que vivem no seu dia a dia essas necessidades, né? Então, por isso que eu apoio tanto, é por isso que eu luto tanto e que eu sou parceira das instituições, né, de defesa dos direitos da pessoa com superdotação, quanto sociedade civil. Porque nós, quanto família, né, nós sentimos na pele, nós sabemos o que acontece, né? Então, eu vou contar uma coisa para vocês que eu acho que ninguém sabe, né, por enquanto, mas vai ficar sabendo agora. Eu fiz a minha avaliação com a Roberta, tá? Tanto foi 3 anos da Roberta insistindo comigo, foi que eu resolvi fazer. E quando ela me falou o resultado da avaliação, eu chorei muito, muito. Mas eu fiquei num luto. Eu chorei, Michele, como se eu nunca tivesse sentido aquela dor. Mas da onde que vinha essa dor? Da tristeza de nunca ter sido vista e de ter acreditado que eu tinha que superar incompetências que eu não tinha. Uma vida inteira. Eu chorei muito, eu passei aquele dia muito mal, com um peso muito grande. A impressão que eu tive foi que a Roberta abriu meu peito e tirou tudo que tinha ali dentro, sabe? Foi uma libertação muito grande. Então, tu imagina o que os nossos filhos sentem.
o que as pessoas com superdotação sentem, né? Se para mim aos 48 anos foi algo assim que eu nunca tinha sentido na minha vida, imagina para, né, passar uma vida inteira sofrendo, vivendo esse vazio, vivendo esse buraco, né? Essa falta de Identidade. de identidade, de se sentir pertencente a algo, né? E eu volto a dizer, hoje a voz precisa pertencer às famílias e às instituições, né? Efetivação das políticas públicas para que elas sejam realmente elas funcionem e atendam às necessidades, porque senão a gente vai seguir dentro das mesmas coisas, com as mesmas dificuldades, né? Y corriendo, no sé si hay una, ya les paso la palabra a Laura y Luciana, no sé si hay una expresión así en español, pero acá decimos en portugués que el perro corre detrás de su cola y nos salimos del lugar e assim seguimos. E eu acredito que no Brasil a gente acaba vendo muito disso, né? Correndo atrás do próprio rabo, tentando uma ação, um resultado diferente com ações iguais. Aí não tem como dar certo, tá? Luciana, já vi que queres falar, Laura também. Quem quer começar? Abre tu micrófono, Luciana. Ah, perdón. Es que me tuve que cambiar al teléfono porque mi conexión murió. Es muy, muy bonito lo que dice Alexandra de su experiencia al descubrir todo lo que significaba identificar sus altas capacidades. Y tener la capacidad de transmitir eso a las personas que están a cargo de nuestros niños, de acompañarlos y de formarlos, o incluso al entorno, a la familia, es fundamental porque habitualmente, y ustedes lo mencionaron aquí en sus conversaciones, creo que la barrera mayor que tenemos para cualquier tipo de avance vinculado con las altas capacidades es el prejuicio de sentir que se trata de personas que tienen una ventaja sobre otras y que atender sus necesidades podría implicar, o de hecho implica, desatender a otros y otros que en principio necesitan más apoyo, ¿sí? Entonces es como una sumatoria de ideas tan falsas, tan alejadas de la realidad y tan profundamente dañinas que tal vez la gente no dimensiona cuál es el verdadero impacto de marginar. Yo no me acuerdo cuál de mis hijas era la que me decía, creo que Mika, le gustaba mucho una clase con una de sus maestras, creo que en el pre-kinder, porque decía, mamá, es que ella me ve, su profesor la validaba, existía. Eh, y claro, uno ve a lo mejor un niñito que se desenvuelve bien, que va al colegio, que hace las tareas, que rinde, ¿cierto? Cumple con lo establecido, con este ritmo que ustedes decían. Todos a la vez, después de tantas repeticiones, yo te digo A para que tú respondas B, ¿cierto? Y cuando ese niñito más o menos responde, no necesito hacerme cargo de nada más. Y entonces se enmascaran, se invisibilizan las reales necesidades que tienen. Y cuando aparecen otras necesidades, solamente creo que la respuesta para no atenderlas es este prejuicio de creer que no es válido, ¿cierto? No es suficientemente importante y mucho menos comparado con otros. Ahora, yo le comentaba hace poquito a Tamara y a una profe mía del diplomado, Cateo, que es una de las investigadoras de Chile, que salió un artículo de la Universidad de Chile, que es una de las máximas universidades en Chile y también muy prestigiosa a nivel internacional, en su carrera de pedagogía. Y el artículo dice, ahora sí, nuestra carrera o nuestra malla de inclusión es la verdadera inclusión. Y yo dije, wow, ¿de qué estamos hablando? Y abrí el artículo y me puse a leer y enumeraba todas las cosas que ahora sí que sí se iban a incorporar en esta nueva mirada generosa y verdaderamente justa de la inclusión,
y las altas capacidades brillaron por su ausencia. Y esto es de la semana pasada. No es que tampoco hayan escuchado, no es que no haya habido intervenciones en la universidad, que no haya habido congresos, que no haya habido acceso a saber sobre altas capacidades. Para mí hay una, y me duele el corazón decirlo, pero yo creo que hay una postura política, filosófica complicada, y ahí yo creo que solamente abrir el corazón de esas personas, y por eso los papás somos importantes, es una de las vías que tenemos para cambiar un poquito esto, ¿no? Para empezar a movilizar como se viene haciendo, y también reconozco los grandes logros que se han tenido en todos lados del mundo, ¿no? Porque ciertamente los hay, pero nos queda mucho camino. Eso, Lau, te dejo la palabra. Me gusta mucho escucharlas porque veo cuántas cosas en común tenemos, no importa las distancias, no importa la idiosincrasia, no importa el país, cuánto camino parecido, ¿no? Nosotros hemos creado grupos de WhatsApp para que puedan encontrarse las familias a conversar y, y sienten que han llegado a un lugar donde pueden ser entendidos por otros. Esto de darle existencia, como decía Luciana, ¿no? ¿Cómo puede ser que una niña, ¿no? La hija diga, me ve alguien, me ve, ¿no? ¿Cómo puede ser haber vivido X cantidad de años sin que nadie te vea? Y nos encontramos con familias como que descansan y dicen, creo que también llegué yo a la asociación de esa manera. Al fin acá puedo hablar sin ser juzgada, ¿no? Lo que nos pasa también es que muchas mamás o papás empiezan a verse ellos mismos cuando conversan con otros. Terminan llegando quizás a un diagnóstico o a una sospecha de que también tienen altas capacidades. Entonces, vemos que sin proponerlo, estamos también dándole un abrazo a esos adultos que no fueron mirados y que están empezando a verse a ellos mismos, ¿no? Al principio de la conversación, Lesandra decía algo así como que la escuela sea un lugar de alegría, ¿no? Un lugar al que se pueda llegar feliz, al que se quiera ir todos los días. Por otro lado, Luciana decía que había niños que se enfermaban o que no dormían pensando que tenían que ir a la escuela. Entonces creo que la importancia también de las asociaciones civiles es precisamente darle voz a lo que la política, nuestros gobernantes no están pudiendo, no están dándole un lugar, no están queriendo, no lo sabemos, dejo ahí la puerta abierta, no sabemos por qué, ¿no? Como si a mí no me gusta hablar ni de más inteligentes, ni de mejores, ni de más capaces, porque lo que veo en el día a día son pequeñitos, niños y adolescentes y adultos que la pasan muy mal, que sienten que no pertenecen a ningún lado, que ser sensibles es un error y no una bendición, que sobreexcitarse, que sentir demasiado, que nos desborden las emociones está mal, que está mal sentir mucho, ¿no? Y este 15% que no siente que encuentra un lugar, creo que las asociaciones civiles podemos abrirle los brazos y decirle, bueno, acá estamos, nos entendemos o por lo menos estamos dispuestos a escucharnos, ¿no? Creo que la asociación civil cumple ese rol cuando hay una falencia en los gobiernos y podemos visibilizar grupos y que dejan de ser solamente un número, dejan de ser un 15% y empiezan a ser Luciana, Lesandra, Michelle, Laura, nuestros hijos, las maestras de nuestros hijos que nos acompañan, nuestros pediatras, los psicólogos. Ya empezamos a ponerles cara a toda esa gente que tiene ganas de ser vistos, de ser mirados, ¿no? Que tem vontade e que tem a necessidade, né? Porque há uma necessidade que nós temos enquanto seres humanos de ter os nossos sentimentos validados.
de ter a nossa identidade. Eu trabalho com avaliação de adultos e eu vejo assim quantos adultos chegam para mim e falam assim. Eu tenho um rapaz novo agora, 26 anos, comecei a avaliar, tive o 3º encontro com ele hoje. E ele disse assim para mim: eu não acho que eu seja superdotado, só que toda a parte ruim tem em mim. Tudo que é ruim da superdotação eu reconheço. Como assim tudo que é ruim? Lo que es malo, reconoce lo que es malo. Como malo? Por que mal? Por que ruim? Por que pesado? Porque justamente essa supersensibilidade torna a pessoa mais suscetível à dor, à angústia, ao estresse, ao medo. E trabalhar, e a gente já está faltando 10 minutos para terminar nossa live, é lamentável isso. O tempo está contra nós hoje. Mas trabalhar pela inclusão real dessas pessoas, pela validação, pelo acolhimento delas, é tão grandioso, Laura e Luciana, é tão grandioso o que hacemos, porque traemos significado e relevância para vidas, para pessoas que hasta entonces não sabiam quem era, porque sentem como sentem, porque são como são, porque pensam o que pensam, porque querem o que querem, porque funcionam como funcionam. E esse trabalho que nós fazemos, eu estou misturando português e espanhol aqui, que é uma coisa, né? Meu cérebro daqui a pouco vai dar nó. Mas quando a gente consegue fazer isso, e o retorno que a gente vê num olhar, um olhar dessa pessoa que encontrou significado, quando ela olha para a gente, e aquele olhar fala tudo, ela não precisa nem dizer. E é muito triste ver realmente essas pessoas que não têm essa liberdade, porque lhe falta o autoconhecimento, quando a Andressa está escrevendo aqui, né? Andressa Belota, que é candidata a vice-presidente na próxima chapa do Combrasde aqui. Ah, falei certo, né, Andressa? É vice-presidente, né? Eu posso ter me passado aqui. Mas quando a gente consegue realmente assim permitir-se ser parte, não é permitir, é ser parte de um processo de autoconhecimento, isso é impagável, não tem preço o que isso gera na vida dessa pessoa e na nossa. Porque eu entendo que é até alguma coisa bíblica, que melhor é dar do que receber. E quando nós damos formação, damos acolhimento, damos conhecimento, damos esse espaço, inclusive esse espaço virtual que nós temos aqui de troca, o quanto a gente recebe de volta dessas pessoas maravilhosas, desses guerreiros e guerreiras, como eu gosto de chamar, porque a gente luta muito e a luta é muito árdua por ser diferente. E ser diferente em qualquer aspecto. A sociedade não sabe lidar com o diferente, com aquele que não tem a perna, com aquele que não tem a visão, com aquele que não tem a cognição no mesmo nível que se espera dos outros, com aquele que não tem família, com aquele que não tem o diferente. E eu ouvindo vocês, Luciana e Laura, eu vejo que é a mesma coisa que no Brasil. O diferente não cabe. Mas nós estamos construindo uma história que diz, cabe sim. Nós estamos aqui, ó, construindo um lugar para que o diferente tenha liberdade de ser a beleza que nasceu para ser. E eu quero, infelizmente, eu preciso pedir, né? Vai ter segundo encontro, estão perguntando com essa mesma temática. Estão pedindo segundo encontro já, hein? Vamos fazer, e eu estou sonhando um encontro presencial, juntando a Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, pegar o Mercosul aqui, ó. Vamos criar, e eu sei que quem sonha consegue realizar, basta sonhar, né? Mas eu queria pedir, então, para a Luciana, Laura e Alexandra, uma fala de despedida para a gente encerrar. Infelizmente, né? Está na hora de encerrar. E eu quero aproveitar já. Coloquei o link aqui no chat, gente. Semana que vem, 7, 8 e 9, se não me engano é 7. Deixa eu olhar minha agenda aqui, porque eu sem agenda não funciona. 7, 8 e 9, nós temos o 11º encontro
brasileiro, Encontro Nacional do Conselho Brasileiro para Superdotação, que tem uma programação maravilhosa. Eu coloquei o link, participem conosco, vai ser muito, muito, muito bom, mesmo mais um momento de trocas e de aprendizagem. Quem quer começar a despedir-se? Ninguém. Eu não queria me despedir, né? Mas já que tem, né? Então, assim, vou falar primeiro para deixar o tempo para as meninas, mas eu queria muito agradecer, né, Michele, o teu convite mais uma vez, né? Fazia tempo que a gente não... Quando eu recebi tua mensagem ali, eu fiquei muito faceira, assim, até ressuscitei da cama ali, daquela gripe, né? Dessa gripe que eu tô. E Laura e Luciana, fica aqui o meu agradecimento, né? E a solicitação para que a gente possa estreitar laços, para que a gente possa fazer mais trocas, para que possamos nos fortalecer, né? Juntas. Temos muito que aprender e trocar umas com as outras. Eu acho que eu tenho muito a aprender com vocês também, assim, essas trocas são muito ricas. A associação fica à disposição de vocês, para o que vocês precisarem, de todo o meu coração. Contem sempre com a gente aqui também, tá? E é isso, vamos seguir na luta. Michele, sempre na luta. Desistir não é uma opção, né? Inclusão não a gente vai ter que funcionar, não adianta, para os nossos tem que funcionar e vai funcionar. A gente vai fazer funcionar, né? Por bem ou por mal, mas a gente faz. E fica o meu agradecimento, tá? Muito, muito, muito obrigado, ó. Vocês estão no meu coração. E agora quem? Luciana. Bueno, también me sumo a las palabras de agradecimiento. Cada uno de estos espacios es tan, tan, tan valioso. De verdad que las cosas serían muy distintas si no existiesen personas capaces de tomar iniciativas y de compartirlas con las demás y de buscar trabajar en conjunto. Y eso creo que es lo mejor que uno puede hacer. He aprendido un montón de cada una de ustedes, de escucharlas, y creo que sin duda este es el inicio de un camino que no tiene fin, especialmente si hablamos de altas capacidades. Me siento una persona bendecida por la vida, por haberme puesto en este camino de crianza y que me ha permitido conocer gente verdaderamente tan valiosa, tan bonita, y mirar la vida de otra manera. Así que también acepto las invitaciones y también dejo invitadas a todas ustedes. Bueno, la Laura ya sabe que tiene un lugar especial en nuestro corazoncito, pero todos ustedes bienvenidos a que hagamos todo aquello que se les ocurra en conjunto, porque sin duda sé que va a ser de un enorme provecho para todos nosotros y nuestras familias y nuestros niños, que es nuestro propósito, nuestra razón de vida, como decía al principio Michelle, ¿no? Eso, muchas gracias por el espacio y les tomo la palabra, que es la primera. Así es. Laura. Bueno, me sumo a las palabras de mis compañeras, no quiero ser repetitiva, pero no sé si a ustedes les pasa como a mí, que cuando me encuentro con otras personas que hablan de altas capacidades, siento como si las conociera de hace un montón de años. Me pasó con Michelle la vez anterior, que fue cuando nos conocimos, y al momento que comenzamos a hablar, la conversación se torna fluida, y ojalá podamos ir llevando eso a otras personas para mostrarles una realidad que no está tan alejada de otras realidades, que somos mamás, que somos profesionales, que tenemos amigos que también hablan de altas capacidades y que no, y lo único que queremos es mostrar nuestra propia realidad para que vean que no está tan alejada de la del resto. Así que también celebro este encuentro, que sea uno de muchos más, y sigamos construyendo juntas. Gracias. Y lo haremos porque aquí todas somos muy vitaminadas, ya lo percibí. Todas tenemos eso en la sangre, en el ADN. Ahora no sé si el ADN o la ADN. ¿El ADN? Me ayuden, chicas. El ADN, gracias. A veces me falta, porque no hablo siempre español, ¿verdad? Bueno,
Eu quero agradecer muito vocês todas, Alexandra. Gente, eu esqueci de falar no início, a Cristina Delu teve um problema de agenda, então de última hora não conseguiu ficar aqui conosco, e a Alexandra veio para agregar, assim, eu quero te honrar publicamente, tá, Alexandra? Porque eu querida. fiz quando eu planejei, eu pensei em nível de Brasil e de nações, na verdade. E depois eu pensei assim, hoje eu pensei, meu Deus, a gente tem uma associação com 40 anos, como? E como a Alexandra disse, né, levantou da cama, estava doente, a Luciana também se recuperando de uma cirurgia, e estamos aqui. E esse há algo assim que a gente pode deixar como talvez uma grande mensagem de hoje, é nunca desistam. Nunca desistam. A Andressa escreveu aqui, nem conseguimos conjugar o verbo desistir. Né? Nunca desistam, porque todo ser humano vale a pena, essa pauta vale a pena, e nós estamos realmente, somos às vezes aquelas pessoas que fazem um trabalho de formiguinha, de hormiguita, e vamos ali uma atrás da outra, mas uma ajuda e a gente vai construindo. E uma formiga, gente, tem um potencial incrível, porque a gente olha e enxerga só um buraquinho, mas debaixo da terra tem um reino, tem um reinado extremamente organizado. E o trabalho, quando uma formiga não consegue mover algo, ela chama as outras e juntas elas fazem, elas movem coisas inúmeras vezes maiores do que o seu peso. Então, não há peso, não há fardo, não há nada que nos vá impedir de seguir nessa pauta. A minha sugestão para todos, se envolvam nos conselhos municipais, todas as cidades têm Conselho Municipal de Educação, tem Conselho Municipal de Criança e Adolescente, tem Conselho da Saúde, algumas cidades têm Conselho de Direitos Humanos, vão para dentro desses lugares. Se nós não ocuparmos esses espaços, a sociedade nunca vai entender de superdotação. Nós somos os alfabetizadores sociais na área da superdotação, e essa paixão em nós, é isso que brilha o nosso olho, ele faz o olho das outras pessoas brilhar também. Nós conseguimos gerar um impacto também e fazer a diferença, criar uma história nova, uma história onde as pessoas com a condição de superdotação, mas não só elas. Porque o Renzulli traz um dito popular dos Estados Unidos, que quando a maré é alta, a maré sobe, todos os barcos sobem junto. Então não é só para superdotado, é a educação que muda, é a sociedade que muda. Luciana e Laura, Alexandra, sem palavras para agradecer por essa live tão rica, tão preciosa. Amanhã nós temos mais um encontro e vamos falar sobre o superdotado e as emoções com uma perspectiva de aprendendo a acreditar em si mesmo, aprendendo a amar o seu potencial, a realizar o seu potencial, não importa o que digam, as línguas contrárias, o contexto contrário. Então, nos encontramos amanhã. Luciana, Laura y Alexandra, les pido que queden un poquito más para que saquemos una foto después, ¿de acuerdo? E uma boa noite a todos e todas. Até amanhã, 19h30 em ponto. Um grande abraço e fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau, tchau.